Olá! Hoje nós vamos trabalhar com carta de leitor, retomando o gênero. O que podemos descobrir sobre os textos a seguir? Vocês já leram textos como estes? Eles são iguais, têm semelhanças, diferenças? Vocês conseguem supor quais são esses gêneros? O que será que esses textos tratam? Vamos à leitura para conhecê-los. Texto 1. IP Brasília, 6 de dezembro de 1960. Papai, como você me pediu para lhe escrever, escrevo-lhe agora. Tudo vai bem aqui. Espero que aí esteja também. Bruno está há 5 dias sem tomar banho. Vovó disse que se ele não tomar hoje, não sabe o que fará com ele. Diga isso à mamãe e não se esqueça. Lembrança a ela, a você e a Cristiana do André. E esqueci-me de dizer-lhe que demorei a escrever porque não achei papel e caneta. Acabo de escrever porque Melia está saindo. De André Lara Rezende. Vamos para o segundo texto. Cobras. Oi, pessoal da CHC. Eu me chamo Nilson Paulo. Tenho 11 anos e sou louco pela revista. Eu e meu irmão adoramos a CHC. Gostaríamos que vocês publicassem uma matéria falando sobre as várias espécies de cobras que existem. Não se esqueçam de publicar minha carta, por favor. Nilson Paulo, Paracambi, Rio de Janeiro. Olá, Nilson. Publicamos um artigo sobre cobras na CHC 126. Confira. E aí, você acertou o assunto dos textos antes da leitura? E sobre o gênero? Conseguiu descobri-los? Vamos agora um pouquinho conversar sobre esses textos. Então, vamos primeiro ver qual é o assunto de cada um destes textos. Então, vamos lá. No primeiro texto, o André conta ao pai sobre os dias que está passando na casa de sua avó. Então, este é o assunto do primeiro texto. No segundo texto, o leitor Nilson pede para a revista CHC que ela publique uma matéria sobre cobras. A quem se destina o primeiro texto? O primeiro texto se destina ao pai de André. Então, este foi o destinatário. Para que serve o primeiro texto? O primeiro texto serve para dar notícias, contar novidades a alguém próximo, bem próximo. Por que André escreveu este texto? Para responder esta pergunta, é só voltar no texto e descobrir para quem André fala. Analisaremos este trecho. Papai, como você me pediu para lhe escrever, escrevo-lhe agora. Podemos perceber que André deve ter escrito este texto, pois o pai lhe pediu que assim fizesse quando estivesse na casa da vovó. A quem se destina o segundo texto? O segundo texto, Nilson escreve para a revista Ciências Hoje da Criança. Para que serve esse segundo texto? Ele serve para dar uma opinião ou sugestão a um jornal, a uma revista. Por que vocês acham que Nilson escreveu? Vamos voltar no texto e analisar para quem Nilson fala. Analisaremos este trecho para buscar resposta à pergunta. Eu e meu irmão adoramos a CHC. Gostaríamos que vocês publicassem uma matéria sobre as várias espécies de cobras que existem.
Então, voltando nesse texto. O segundo texto se destina a uma revista, a CHC. Nilson deve ter escrito este texto porque gosta muito da revista e se interessa pelo tema cobras. Agora que lemos e analisamos os textos, podemos dizer qual gênero estamos tratando. Estamos tratando de cartas. A primeira carta, que é a carta de André, é uma carta pessoal. Ela é destinada ao pai de André e possivelmente ele ou alguém que ele autorizar lerá a carta. A segunda carta é chamada de carta de leitor. Como ela se destina a uma revista, todas as pessoas que leem as publicações da revista irão ler a carta. Faltou discutirmos qual é o remetente da primeira e da segunda carta. Então vamos lá. Remetente da primeira carta é o André. É ele que enviou a carta ao pai. O remetente da segunda carta é o Nilson Paulo. Ele enviou a carta para a revista CHC. Quais semelhanças e diferenças existem entre uma carta pessoal e uma carta de leitor? Vamos conhecer um pouquinho dessas semelhanças e diferenças a partir das tabelas. Então, na primeira linha, estrutura dos textos. Observamos que tanto a carta pessoal quanto a carta de leitor, elas têm, primeiramente, o local e a data em que foi escrita, depois, um vocativo, ou seja, o nome do destinatário, quem vai receber esta carta, logo após, o corpo da carta, com as informações que se pretende dizer. Por fim, uma despedida e a assinatura do remetente. Então, ambas as cartas, a estrutura são semelhantes. Na segunda linha, nós vamos ver agora as diferenças principais entre uma carta pessoal e uma carta de leitor. Então, a carta pessoal, ela destina-se, se nós pegarmos o exemplo que foi lido até agora, ao pai de André. E apenas o pai de André vai ler a carta ou alguém que ele autorize a ler. Enquanto que na carta de leitor, ela se destina a uma revista, por isso qualquer um que tiver acesso à revista poderá ler a carta de leitor. Vamos continuar analisando a carta pessoal e a carta de leitor. Então, nessa linha aqui. Função, objetivo social. Qual é a função da carta pessoal? Então, a função é de comunicação com pessoas próximas, como amigos ou parentes, para trocar informações, notícias, novidades de si ou familiares e amigos. Qual é a função, o objetivo social de uma carta de leitor? Então, a função é a comunicação com veículos midiáticos, isto é, mídias, revistas, jornais, entre outros, demonstrando suas opiniões, ideias, fazendo perguntas, dando sugestões ou críticas ao texto publicado por esse meio de comunicação. Na outra linha temos quem escreveu. Quem escreve uma carta pessoal? Uma pessoa próxima. No caso do exemplo que nós lemos, quem escreveu a carta pessoal foi o filho, o André, que escreveu a carta ao pai. Quem escreveu a carta de leitor? No exemplo que nós lemos, foi o Nilson, que escreveu para as Ciências Hoje da Criança, a revista. Normalmente, quem escreve uma carta de leitor é alguém que lê ou lia a revista ou um jornal com frequência. Então, quem escreve uma carta de leitor é um leitor.
E na última linha aqui, vamos ver onde circula essas cartas. Então, a carta pessoal, ela é uma carta privada. Então, ela circula para as pessoas próximas. Onde circula uma carta de leitor? A carta de leitor é uma carta pública. Então, ela circula num espaço mais amplo. Aonde esse meio de comunicação chegar, essa carta também chega. Então, no exemplo que nós lemos, a carta de leitor da CHC, aonde a CHC chegar, essa carta também chega. Eu espero que eu tenha contribuído para ajudá-los nesta retomada de carta de leitor, né, desse conteúdo. E espero que vocês tenham compreendido a função, destinatário, remetente de uma carta. E um beijo e até a próxima!